Muito bem, gente, estamos de volta, Papo Solto no ar, é o podcast com o bom papo sobre o mercado de evento. Obrigado a você que está nos acompanhando, estamos agradecendo sempre as mensagens de elogios que estamos recebendo, também as críticas para que a gente possa sempre evoluir esse bom papo que acontece toda terça e toda quinta-feira, tanto no Spotify quanto no nosso canal do YouTube. Se você ainda não conhece, chegou aí, né, de repente um convite rápido, é Anderson Amaury Silva, tanto no Spotify quanto no YouTube. Deixa lá a solicitação, o sininho funcionando, siga a gente, é uma alegria. Bom, episódio de número 11, que bom, episódio número 11, e hoje a gente vai tratar do assunto cerimonial, no seu contexto geral, estratégia, gestão, venda, tantos outros assuntos que permeiam o cerimonial. E para isso eu tenho o prazer de trazer aqui ele que é mineiro, mas mora no Rio de Janeiro, 38 anos de idade, detesta futebol ou não acompanha futebol, até porque eu perguntei para ele se ele tinha algum time de coração, vegetariano, e é um cara que eu admiro muito, só o conhecia virtualmente, hoje tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, está aqui comigo meu amigo Pedro Amorim. Como é que você tá, Pedro? Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo convite. É curioso essa história da gente se conhecer agora, né? Com a pandemia a gente conheceu tanta gente virtualmente, que quando a gente conhece pessoalmente, não parece que a gente tá se conhecendo hoje. É verdade. Parece que a gente já se conhece há muito tempo. E acho que, no fundo, a gente já se conhece há muito tempo mesmo, né? O presencial hoje em dia tá cada vez menos relevante, digamos assim. É uma alegria, de verdade. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Você é um cara que gosta de viajar, você tá sempre viajando, né? Eu não tenho lugar fixo, não. Você perguntou onde eu moro, eu falei, cara, eu vou responder Rio de Janeiro. Mas essa pergunta tinha muitas respostas. Esse ano, por exemplo, acho que eu fiquei no máximo 30 dias em casa. A gente já tá em agosto, né? Pois é. Caramba. Tô sempre viajando. Bom, antes de entrar no nosso papo cerimonial, vou perguntar ao petroleiro, né? O Pedro foi petroleiro, assim, entre aspas, por que não dizer isso? Fui petroleiro por 14 anos. Entrei na Petrobras, concurso foi em 2005 e aí eu me desliguei em 1º de abril de 2020. Então foram 14 anos petroleiro e lá dentro tive algumas trajetórias, mas o meu contato com o cerimonial, digamos, começou lá dentro, em 2008. Com um pouco com Gilda Fleury, acredito que a gente vai falar um pouco dela também. E foram em 14 anos, 2.500 eventos, 22 países, 20 estados brasileiros. Pedro, e dentro da Petrobras, de eventos pequenininhos a eventos gigantescos, com pompa e circunstância? Exatamente. Eu acredito que o grande privilégio assim, que eu sinto de ter trabalhado na Petrobras foi ter tido contato com essas realidades tão diferentes. Então, dentro dessa quantidade de eventos, a gente fez eventos com príncipes, sheiks, primeiros ministros. Então, em um momento eu estava lá na Bolsa de Paris organizando um evento, estava com o Joe Biden organizando um evento. Estava no Japão, e em outro momento eu estava lá no interior da Bahia com os agricultores familiares, num projeto social para entregar, por exemplo, cisternas, onde a água nem chega direito. Estava no interior da Amazônia, lá perfurando para achar o gás. Então você estava 300 quilômetros da costa, né, fazer evento dentro de uma plataforma, imagina. Quando a gente pensa num evento, a gente pensa na cadeira, palco e etc. Você está numa plataforma, você muda completamente o seu paradigma. Então eu acho que o grande bacana desse período na Petrobras foi essa riqueza, não só cultural, né, dos locais onde eu estive, da cultura, mas também das pessoas. Você poder estar ao lado de uma família humilde no interior do país e poder estar ao lado de um príncipe, de um rei. E é muito doido, né? Como os assuntos eles se conectam, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão cerimoniosa, né? E aí você entra trazendo esse aspecto do rei, do príncipe, do presidente dos Estados Unidos e do simples, né? Da roça, né? Do dia a dia. Como o cerimonial ele tá grudado no nosso DNA, como o cerimonial, o evento, ele tá conectado em qualquer que seja a camada da sociedade, né? Exatamente. Porque o cerimonial, né, na verdade, ele tá presente em tudo, né? As pessoas pensam no cerimonial como o ato mais pomposo, como aquele ritual mais protocolar. Mas cerimonial mesmo tá no dia a dia, né? Tá quando você vai, de repente, à missa, quando você resolve programar o seu dia, vai receber alguém em casa à noite, você pensa como você vai fazer aquela recepção. Que doido isso. Seu amigo vai chegar, etc. A gente precisa também desmistificar um pouquinho, assim, esse peso do cerimonial, que seja só algo muito, muito pomposo ou ritualístico. Na verdade, o cerimonial ele também pode ser simples, depende da estratégia que você queira ter com ele. Esse é um assunto que a gente vai entrar já sobre estratégia. Mas eu queria, acho que iniciar o nosso
nosso papo sobre a escolha do cerimonial. O cerimonial te escolheu? Você escolheu o cerimonial? Como é que foi esse processo do Pedro cerimonialista? O cerimonial me escolheu, mas eu escolhi as relações públicas antes. Então eu acho já que estava no caminho. O caminho já estava mais ou menos ali. Eu escolhi as relações públicas, me formei e entrei na Petrobras como relações públicas. Assim que eu entrei na Petrobras, eu entrei na área internacional. Eu tinha ali alguma experiência internacional e fui trabalhando como relações públicas da área internacional durante 1 ano e meio. Tinha acabado de chegar, eu tinha 23 anos, eu era uma criança. E só que nesse 1 ano e meio, até os meus 24 e pouco ali, eu já tive que organizar, por exemplo, feiras ou congressos, participações da Petrobras em feiras e congressos em Angola, no Equador, Venezuela. Então eu comecei a ir para alguns países onde a Petrobras tinha atuação, organizando esses eventos. E alguns desses países, algumas dessas agendas, tinham a participação do presidente da Petrobras. Na época, porque ele tinha alguma agenda, coincidia. Então eu estava lá por acaso, estava tendo uma agenda dele também. Uma coisa por fora, assim, rapidamente. Quantos presidentes da Petrobras você viveu? Foram 6 ou 7. Como muda de presidente lá, né? 6 ou 7. Teve alguns mais... Desde o mais longevo até outros que ficaram... E a estratégia de comunicação muda com o presidente. Completamente. A gente tem que reiniciar tudo, né? A gente tinha um plano tático de cerimonial para cada gestão. E se a gestão era muito longa, a gente tinha um plano tático a cada ano daquela gestão. Assim, a gente estava sempre tentando integrar ali a estratégia ao ambiente, né? Estratégia é isso, assim, é você se manter integrado ao ambiente de uma maneira inteligente. E a Petrobras, ela era cerimoniosa? Ela é cerimoniosa? Ela exige isso ou é conforme cada gestão mesmo? Petrobras é um mundo, Anderson. Petrobras é um mundo. Assim, lá dentro você tem todas as realidades possíveis. Então você tem áreas e situações que são completamente livres e mais soltas. Eu não gosto de usar o termo informal, porque tudo tem forma. Mas, assim, um pouco menos rígidas, mais flexíveis, e outras situações onde tem que ser extremamente rígido, né? Por exemplo, quando você está em contato com o cerimonial público. A Petrobras, apesar é uma sociedade de economia mista, né? Sim. Não é uma estatal, ela é controle estatal, mas ela é uma empresa que tem ação na bolsa. Sim. Então a gente tinha que moldar de acordo com o ambiente que a gente estava. Se era um evento mais com autoridades públicas, com o presidente da República, com estrangeiros, a gente buscava no decreto, ia lá, aprendia aquele evento. Se era uma coisa mais solta, eu não posso chegar lá, como eu falei, no interior da Bahia, ou no sertão, ou no meio da Amazônia e querer impor um protocolo rígido lá. Não dá. Não dá. Não faz sentido. Então, o desafio era a gente, o tempo todo, encontrar esse equilíbrio. Acho que talvez por isso essa questão da estratégia, né? Assim, dentro de uma empresa você não pode ter se dá o luxo de ter uma ação vazia, assim, fazer por fazer. Tudo tem que dar resultado. Tudo tem que ter um porquê. E eu sempre tentava buscar isso dentro da área de eventos e cerimonial, né? Por que esse evento? Ele está conectado com qual estratégia? Ele está conectado com qual objetivo? E como é que a gente vai ajudar a empresa a cumprir a visão 2025 dela? Porque aí envolve comunicação, envolve a política, envolve os interesses. O negócio em si. E principalmente a mensagem daquele evento, né? Principalmente a mensagem. Acho que isso é o que era mais importante ali naquela época, era reconectar os eventos com a estratégia da companhia. Que é muito fácil, muito cômodo você pensar, não, eu vou organizar o evento aqui, eu vou aplicar o meu checklist, e você não pensar como é que esse evento vai contribuir para a sua empresa ou para a sua instituição ser reconhecida, ser valorizada, não sei, depende de qual é a visão de cada empresa, mas na Petrobras, por exemplo, era ser reconhecida como uma empresa de energia na América Latina, com responsabilidade social, ambiental, etc. Então fazia sentido a gente usar algumas estratégias dentro do evento, né? Como, por exemplo, material reciclável, iluminação natural, eventos que tivessem representações ali, né? Que não fosse só autoridade no palco, mas que você tivesse representante da comunidade, dos trabalhadores. Tudo tinha que estar conectado a alguma estratégia. E esse foi o resgate que a gente tentou fazer lá, que a gente fez lá dentro, né, durante um bom tempo, e que eu acho que vem daí muito também a minha bagagem de planejamento estratégico, tudo que eu estudei com relação a isso, eu tentando trazer para o cerimonial. Para quebrar um pouco as pessoas falarem assim, mas cerimonial não é a flor, o hino, o microfone... O símbolo, né? A bandeira... Na verdade, isso aí são expressões, são produtos do cerimonial, mas o cerimonial é muito mais que isso, né? Eu quero entrar então nessa coisa da estratégia, porque eu acho que é um tema que, principalmente pós-pandemia, mudou bastante a realidade do cerimonial. A gente teve que aprender muita coisa, reaprender e de repente até buscar no passado, na história do próprio cerimonial, como lidar com tudo isso. Para você hoje, um profissional de cerimonial estratégico faz diferença? Completamente.
Ele é completamente. Eu costumo dizer, se a estratégia que você vai adotar, quer dizer, você ter uma estratégia ou não para começar, né? Mas a partir disso, a estratégia que você vai adotar é que vai diferenciar um profissional de um fazedor de eventos. Fazedor de eventos tem aos montes. Sim. Profissionais com estratégia são poucos. Então, você se diferencia quando você tem esse pensamento. E aí, o que eu chamo de estratégia dentro de eventos e de cerimonial? É exatamente isso, você conseguir entender que o seu evento tem uma mensagem, tem um propósito que é maior, muito maior do que o produto evento. Ele tem que estar conectado a algum planejamento, tem que estar conectado a uma visão maior, a um propósito, porque senão não faz nem sentido ele existir. Você está perdendo tempo. Ele não é só um evento no calendário, é muito mais do que isso. Ele é muito mais que isso. Ele, na verdade, é uma ferramenta. É um instrumento para você alcançar alguma coisa. Que coisa? Depende da sua estratégia. Ah, mas eu não tenho estratégia. Então esse evento está buscando alcançar o quê? A estratégia de outra pessoa, não a sua. Porque alguém, se você não sabe por que você está correndo nesse evento, alguém te pediu. Então você está trabalhando para estratégia de outra pessoa. E tudo bem, se você for um departamento funcional ali, etc. Mas é isso que a gente quer? Né? Aí eu emendo uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica, né? Quem é que está mais despreparado nesse ponto? A autoridade, ou o chefe da empresa, o diretor, o presidente da empresa, ou o profissional cerimonialista? Quem é que está despreparado nesse caminho todo? Sinceramente? Sinceramente, por favor. Aqui é papo solto, a gente fala verdades aqui, queremos verdades. Não, infelizmente, eu acredito que do ponto de vista estratégico é o profissional. O cerimonialista. De cerimonial. Porque eu vejo... Aí não é só o cerimonialista, é a equipe, a equipe inteira ali, né? Isso. Mas assim, eu vejo hoje eu tenho atuação mais internacional, né? Estou na OICP, na Organização Internacional também, e eu vejo que o cerimonialista brasileiro, ele é um profissional, ele é um operador de excelência. Ele é reconhecido mundialmente pelos eventos, pela forma como a gente organiza os nossos eventos. Mas essa é uma visão mais operacional. A gente precisa trabalhar mais a visão estratégica do cerimonialista brasileiro. Ele precisa ser reconhecido também pelas estratégias que eles usam, que a gente usa, né, para organizar os nossos eventos. Porque um bom operador, qualquer prática, curso, ele vai fazer. Agora, ele vai desenvolver. Agora, um bom profissional que pensa estrategicamente, ele vai ser diferenciado. E você só pode ser valorizado quando você é diferenciado. Quando você fala isso, eu entendo o seguinte, que toda essa estratégia preparada por uma equipe ou pelo cerimonialista, ela vai refletir na própria reflexão que eu como convidado ou que eu como autoridade vou ter daquele evento, daquela empresa ou daquela instituição para frente. É essa a lógica? Conscientemente ou não. É essa a lógica. E quando você pergunta se a autoridade está despreparada, etc., a autoridade não tem que estar preparada para que o cerimonial tenha Esse uma atuação é o ponto. de excelência. Acho isso incrível. Eu sempre vejo dessa forma. A autoridade não tem que saber de cerimonial. Ela não tem que ter, aliás, não tem que ter essa obrigatoriedade. Ela pode querer conhecer. Seria, inclusive, muito seria bom. Fundamental. Seria bom, mas quem tem que preparar, quem tem que estar bem preparado é o cerimonialista. E ele consegue influenciar a autoridade se ele estiver mais bem preparado. Ao conduzir, ao dar uma opinião, ao definir um critério, não, essa mesa vai ser assim, porque a nossa estratégia por trás é essa. É a visão 360 do evento e do fora do evento. Exatamente. Lá nesse período de 14 anos na Petrobras, como eu falei, a gente tinha um plano tático. Né? Plano tático é que desdobra do plano estratégico. O plano tático, ele era desdobrado da estratégia global da companhia. E sempre que eu tinha a oportunidade, eu aprovava esse plano com o chefe de gabinete ou com o presidente. Então, quando eu ia para os eventos e eu tomava alguma decisão, eles já sabiam que aquelas decisões tinham um embasamento. Ou seja, o improviso já estava planejado. Já estava planejado. E já estava embasado. Então, eles sabiam que tinha estratégias por trás, que tinham objetivos claros por trás e que aquilo não era gratuito. Então, aquele tipo de pergunta, mas por que a gente está fazendo isso? Ele começou a diminuir, porque comecei a ganhar mais respeito. Eles já começaram a entender a estratégia do cerimonial. Ou, se não entender, saber que existe e confiar mais. Então, assim, valoriza mais a área, valoriza as ações, as decisões que a gente tomava, porque sabia que essas decisões estavam embasadas. Então, eu acho que, assim, ter estratégia te dá respeito, credibilidade, mais reconhecimento, mais autoconhecimento. Ninguém define uma estratégia sem fazer um diagnóstico antes. Então você consegue entender onde você está, por que você está naquele lugar e onde é que você chegar, né? É muito engraçado. Até vou falar olhando para a câmera, né? A ideia de criar o Papo Solto, o podcast, é exatamente essa troca de experiência. Por quê? Porque a gente vê que o nosso cerimonial,
indiferente da atividade, ele ainda está despreparado para um mundo tão grande, tão moderno e tão amplificado que é o hoje, né? A gente vai falar agora, por exemplo, uma pergunta que eu vou te trazer é sobre essa questão do brasileiro cerimonioso. O brasileiro já foi mais cerimonioso, né? Ele já teve o cerimonial mais presente, talvez até mais valorizado, mais respeitado do que hoje. Porque hoje, às vezes, a gente vai em algum evento, seja ele público ou corporativo, tenha uma linha mais festiva, né? Tipo, é uma festa onde eu vou pro coquetel, onde eu vou tomar um champanhe, ou onde eu vou tomar uma bebida, comer um petisco ou coisa parecida, do que especificamente a estratégia e a própria mensagem do evento. Isso tem acontecido muito, eu tenho visto isso, por exemplo, nos eventos que a gente faz, do próprio novo cerimonial. As pessoas vão lá por causa do network, eu preciso ver as pessoas, mas esquece daquele momento, seja ele técnico, seja ele emocional, seja ele sentimental do evento. Então, o brasileiro já foi mais cerimonioso? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acredito que o mundo já foi mais cerimonioso, né? Então, assim, o advento das redes sociais e, enfim, até da própria internet, lá no final dos anos 90, acho que o mundo já foi um pouco mais tranquilo e cerimonioso. Hoje em dia tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. E alguns procedimentos, algumas atitudes começaram a perder valor ao longo desse tempo. Né? E o mundo buscou cada vez mais gerar valor porque não se tem tempo para tudo. Então, assim, o mundo já foi mais cerimonioso, o brasileiro já foi mais cerimonioso. Quando você fala que você está num evento e aí o mestre de cerimônias é um pouco mais tranquilo, mais relaxado e tal, é porque as empresas, as instituições, o brasileiro, né, o ser humano, ele está buscando mais conexões. Então, se a gente vive num mundo que não é tão rígido mais, por que eu vou ser rígido no meu evento? Sim. Né? A não ser que o meu evento peça isso, que eu tenho uma estratégia por trás. Então, não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas, no geral, o que a gente vê é que a gente precisa se conectar mais com essas pessoas, senão as pessoas não vão ter atenção para você. É o mundo moderno. Elas vão estar olhando no celular. Quantos eventos a gente não vê, Sim, que são super bem organizados do ponto de vista técnico? Quando você olha na plateia, tá todo mundo no celular. E às vezes a pessoa vai lá só por causa do certificado que vai receber. Tá faltando essa conexão. Então, você tentar usar um tom mais acessível, você tentar, de repente, quebrar um pouco aquele paradigma do palco, plateia, nível superior, nível inferior. Se vocês tentar colocar isso todo mundo, outros lugares... colocar todo mundo no mesmo, de igualdade, de patamar. Na verdade, é entender que tudo tem sua hora e seu lugar. Ainda tem lugar para isso, sim. Para palco, plateia e um tom, às vezes até de mestre de cerimônias mais de locutor de rádio, como era... antigamente e tal, isso ainda tem lugar, mas nas prefeituras regionais é assim. É assim. O locutor de rádio é aquela coisa que manda abraço pro dono da farmácia, pro dono da borracharia, porque essa política ela precisa disso, ela vive disso. O que eu acho que não pode faltar é um respeito ali ao protocolo, né? As regras de protocolo, as precedências, mas dá para fazer isso de uma maneira mais leve? Na maioria das vezes dá. Na maioria das vezes concordo. Dá para você ter uma precedência numa arena circular, dá para você ter um sequenciamento de eventos em espaços diferentes, não precisa ser tudo no mesmo espaço, e você mantém um sequenciamento. Então dá para executar cerimonial e protocolo de uma maneira mais leve, mais flexível, mais moderna. O que não quer dizer que outras maneiras não tenham lugar. Mas daí a importância da visão do cerimonialista. Se ele não tiver uma visão mais sistêmica e entender que tem lugar para tudo? Para quase tudo? Depende quase tudo. Depende do que você quer com aquilo, da sua estratégia, do seu objetivo, da mensagem que você quer transmitir. E aí eu vou entrar no quase tudo. Tem lugar para quase tudo. A gente teve agora, nessa semana, a chegada do coração do Dom Pedro aqui no Brasil. O que remete a pensamentos assim, caramba, do tradicional cerimonial e do atual, né, do momento atual que o Brasil vive, né? Eu não sei, Anderson, falo assim, caramba, por que eu vou gastar dinheiro, com todo respeito à história brasileira, com uma equipe de cerimonial, com todo um protocolo para um objeto que tem sim o seu valor, obviamente, em toda essa estratégia política e até do momento que o Brasil vive. Não sei, talvez eu esteja falando alguma bobagem, você vai me ajudar a responder isso. O quase tudo vai nisso? Onde é que vai a minha estratégia? Eu que decido o cerimonialista decide isso junto com o seu líder, com o seu chefe? O quase tudo é mais ou menos nesse exemplo do coração de Dom Pedro, que chegou no Brasil, que tem protocolo e muito protocolo envolvido? Muito, muito demais. Essa história do coração de Dom Pedro, foi muito ambígua para mim, assim, porque
ao mesmo tempo que eu achei fascinante, eu achei muito bizarro. É, né? Achei fascinante e bizarro ao mesmo tempo. Só que eu comecei a olhar com um olhar de cerimonialista, de acadêmico. Sim, sim. Enfim, um olhar mais eu olho científico. como o olhar mesmo de Anderson, que eu acho bizarro mesmo. É porque eu gosto ali no meu Instagram, eu faço umas análises, eu tenho sempre que ter esse olhar mais técnico, científico, que é o que eu tento entender. E eu acho que tem uma coisa interessantíssima nessa história toda, que é a valorização do protocolo como mensagem. Sim. Agora, o uso disso aí são outros 500, né? Se a gente concorda, se acha que é questão do dinheiro... Que talvez seja o objeto, né? O órgão em si, né? Se fosse um outro objeto, talvez mudaria, né? Ou não? Não sei, acho que a questão de ser um objeto, de ser um coração, inclusive, passa uma mensagem gigantesca, né? Porque na minha cabeça, não sei na tua, eu vejo o coração ali dentro daquela urna. Entende? Entendo, eu vejo muito mais que isso. Eu vejo ali história, não, estratégia... Sim. Que também é bonita, que também é grande, é gigantesca. Que é gigante. É igual quando a gente olha para uma bandeira, eu não vejo só uma bandeira, eu vejo um cerimonial por trás ali muito, muito organizado e muito maior. Então, eu achei assim... A parte fascinante foi essa, assim, protocolo é mensagem. A gente, e é um bom case que mostra exatamente isso, você usar o protocolo para transmitir uma mensagem. Tem uma estratégia por trás, como você falou, política? Claro que tem. Claro que tem. Ainda mais que a gente está num período eleitoral, não se pode fazer certos tipos de evento, então vamos fazer outros tipos de evento. E tudo isso aí acho que não tem como negar. Mas a força do protocolo nesse case é inegável. Sim. Você dar honras de chefe de Estado a um órgão de uma pessoa que faleceu há quase 200 anos atrás. Para o bom cerimonialista, honras de chefe de Estado é como se fosse o maior evento da nação. Exatamente. Então, assim, passa-se uma mensagem muito forte. Eu gosto do fato de que o cerimonial foi visto de uma maneira estratégica para se passar essa mensagem. Tanto é que quem deu as entrevistas sobre esse assunto foi o ministro-chefe do cerimonial do Itamaraty. Não foi o chefe da SECOM, não foi nenhum ministro, não foi o próprio presidente da República, não. Foi o ministro-chefe do cerimonial. Então eu gosto desse tipo de valorização. Aí eu não entro mais no julgamento de valor, se eu concordo, se eu não concordo, etc., porque a minha análise é técnico-científica. Mas eu ainda estou estudando um pouco esse caso, ele é bem recente, acho que tem muita coisa pra gente tirar daí, sabe? Eu tenho certeza que você vai trazer uma análise bem interessante nos próximos dias. Tô louco pra ver isso lá no seu Instagram. Inclusive algumas críticas, né, assim... Quando eu falo assim, trazer o cerimonial de uma forma estratégica, etc., a gente tem que entender qual vai ser o impacto disso. Como é que a população, que é o destinatário dessa mensagem, vai ter a sua opinião, a sua visão sobre o cerimonial a partir daquilo ali, né? Foi matéria do Jornal Nacional, ou seja, claro, milhões de brasileiros com certeza viram essa matéria sobre a chegada do coração de Dom Pedro. Mas aí a gente tem que entender, foi uma visão boa para o cerimonial ou ruim? Será que o cerimonial foi visto ali como E como esse cerimonial foi executado, né? Como é que ele foi estrategicamente colocado ali? Como ele foi colocado, exatamente. Como ele foi colocado e como ele foi percebido. Que a estratégia tem disso. Que é essa coisa que nós estamos falando aqui. A gente vê o lado bom da história do cerimonial, mas também vê o lado meio bizarro, assim, da situação. Sim, claro. São os dois pontos. São os dois pontos. Eu vou trazer então para a posse do ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que também foi um assunto bastante falado com os cerimonialistas, entre os cerimonialistas da equipe que organizou egos pessoais, egos políticos, egos partidários e inclusive a guerra entre o próprio ministro Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, que tiveram pela precedência, pelo protocolo de sentar um do lado do outro. Como é que você enxergou tudo isso? E eu acho que aqui o podcast pode sim parabenizar toda a equipe do cerimonial que organizou esse cerimonial. Com certeza, também deixo registrado aqui minhas congratulações à equipe que trabalhou. Acho que foi outro evento fascinante, né? A gente está vivendo um momento de vários cases assim, de cerimonial e acho que isso, nessa retomada, né? Não posso dizer pós-pandemia porque ela não acabou, mas nessa retomada dos eventos nesse período, a gente está com uma riqueza de eventos aí. No caso da posse do Alexandre de Moraes,
a gente teve muitos aspectos para se analisar, né? Eu escolhi o aspecto ali dos ex-presidentes, quando eu fiz minha postagem sobre a precedência dos 4 ex-presidentes ali, do Sarney, do Lula, da Dilma e do Temer. Foi um ponto muito específico, porque eu achei que a posse, ela merecia talvez até um painel, um evento. Sim, assim, com diferentes... sobre ela, né? Sobre isso, com diferentes visões. Você trazer aqueles atores, posicionar aqueles atores ali, e a forma como esses atores se comportaram, não caberia ali num pequeno texto assim. Quanta história, né? História positiva, história negativa, história política, história de revolta popular, tudo junto ali. Tudo junto. E eu costumo dizer, a gente tem a definição clássica do cerimonial, né, que é sequência de acontecimentos que resultam em evento, essa ilustre Gilda Fleury, que eu gosto muito. E eu tenho uma outra, talvez complementar, uma definição de cerimonial, que cerimonial é a arte de administrar egos e prerrogativas. Então, quando você administra ego, mérito e prerrogativa... Ego, mérito e prerrogativa, vai. A prerrogativa é aquele direito inerente ao seu cargo, à sua posição. Aquele direito que você tem porque é inerente à sua função, né? Essa é a prerrogativa. Um profissional que se forma em medicina tem por obrigação, por prerrogativa, ser chamado de doutor. Por exemplo. Então a prerrogativa é esse direito é isso que você adquirido, tem. Né? O mérito é aquele direito que você adquire, seja por admiração, por legitimidade dos seus pares. Ele não é necessariamente formal, né? Então, por exemplo, se a gente tiver aqui entrar a Xuxa, por exemplo, a gente vai dar uma deferência para a Xuxa. Sim, óbvio. Mas a Xuxa não tem nenhuma prerrogativa, ela não tem nenhuma prerrogativa. É um mérito. Pela história que ela executou, ela conquistou ser rainha dos baixinhos. Exatamente. Então o ego, o mérito é esse, direito que ele é adquirido ali ao longo do tempo, seja por admiração, por legitimidade. E o ego é... Você nunca ouviu isso por aí, só aqui no podcast. É verdade, é a primeira vez que eu tô falando. Então a prerrogativa é o direito que você tem, inerente. O mérito é o direito que você adquiriu ali. E o ego é o direito que você acha que você tem. Então é o que você tem, o que você ganhou e é o que você acha que você tem. E ali na posse a gente teve... foi exatamente... Uma mistura. O cerimonial foi brilhante porque ele administrou egos, méritos e prerrogativas. De uma maneira excepcional. Então a gente tinha ali os cargos, né? Os precedências inerentes aos cargos. O presidente Bolsonaro estava ali, posicionado naquela mesa. Aquela mesa de diretora foi perfeita, aquela precedência perfeita. A gente teve o convite aos ex-presidentes, que é uma coisa mais do mérito ali, porque eles não são obrigatoriamente convidados, é uma tradição ali que eles serem convidados. E a gente tem os egos, que entre aqueles ex-presidentes tinham autoridades, figuras ali que não queriam estar lado a lado, etc. E o cerimonial foi exatamente isso. E é engraçado porque tudo isso pauta-se pela política. Por quê? Porque todos os ministros, eles são indicados por políticos. Isso é verdade. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Então eu achei assim um case maravilhoso de se analisar. Eu acho que tem ego, mérito e prerrogativa envolvido ali, e eu acho que teve algumas coisas que eu faria diferente ou que poderia ter feito de outra maneira? Acho que sim. Sim. Mas a gente tem que respeitar e ter empatia porque a gente não tá lá, a gente não sabe os outros tipos de demanda que existem nos bastidores, né? Obviamente uma demanda ficou clara ali, né? Disseram que a presidente Dilma não queria ficar junto com o presidente Temer, enfim, então... Mas quais foram as outras demandas? O que levou o cerimonial a, de repente, posicionar os 4 ex-presidentes daquela forma? Mas mais do que isso também, né? Que evento poderoso em termos de mensagem. Sim. Tudo ali é mensagem, Anderson. O discurso do Moraes foi mensagem. A linguagem corporal do presidente Bolsonaro foi uma mensagem. Os 4 ex-presidentes, a condução do evento, a mesa diretora, tudo foi mensagem. E eu sou fã dos eventos que têm uma mensagem e que conseguem transmiti-la. É muito engraçado e muito maluco como o cerimonial ele realmente está emprenhado em tudo que a gente vive. Aí eu vou tocar no assunto da guerra da Rússia versus a Ucrânia, que também foi um raciocínio que você fez em uma das suas postagens no Instagram. Fora o massacre, as mortes, o terror que é uma guerra, eu nunca tinha vivido isso, ouvia falar, e a gente está vivendo isso de longe, mas vivendo. Inclusive tem algumas consequências que o Brasil passa por causa da guerra. E é muito interessante ver como o protocolo está presente, né? Como o cerimonial está presente na guerra.
nas reuniões, na forma com que a política se envolve, a ONU, enfim, etc. Na sua visão, Pedro, quem que fala mais alto aí? Política, protocolo, cerimonial? Quem que fala mais alto nesse entorno todo? Pô, é difícil porque a gente não tá lá, mas por fora acho que dá pra gente trazer alguma troca pro cerimonial. Acho que dá. Até mesmo porque quando a gente vê, né, quando a gente não tá lá, mas quando as imagens chegam pra gente, a gente interpreta essas imagens de alguma forma, né? E interpretar essas imagens do ponto de vista de cerimonial, acho que é muito importante, porque o protocolo, desde sempre, desde a Convenção de Viena e tudo mais, ele tem esse papel ali diplomático, né, de organizar, porque quando você tem grandes nações numa mesa, por exemplo, e entre nações existe sempre competição, existe sempre poderio, existe sempre demonstrações de poder, de bélico. Entra enfim, o que você acabou de falar, ego, mérito e prerrogativa. Então, o protocolo, ele nasceu ali naquele ambiente diplomático internacional, né? Ele nasceu ali para poder organizar os embaixadores, qual país, então vai ser por ordem alfabética, vai ser por isso, por aquilo. Essa organização, ela visa trazer conforto e pacificação para aquele ambiente. Então esse foi o berço do cerimonial, do protocolo, né? Ele nasceu ali. Esse protocolo mais moderno que a gente está falando, né? Porque protocolo por protocolo, ele existe desde que o mundo é mundo. Mas aí é outro papo. Então, dentro de um contexto como a guerra, como que o protocolo pode ser um ator aqui que, ao mesmo tempo que é coadjuvante, ele ajuda a pacificar aquelas relações? E é nesse sentido que as reuniões de negociação entre Rússia e Ucrânia mostravam um pouco disso. Protocolo você tem a precedência de honra é a da direita. Então, quando você tem duas partes que estão em guerra, quem você vai colocar à direita? Isso é uma forma de transmitir uma mensagem também, né? E as primeiras reuniões, pelo menos, foram realizadas na Bielorrússia, que era aliada da Rússia. Então você pensa, politicamente, igual você falou, quem fala mais do protocolo político? Politicamente, vai ser para a Rússia a precedência, porque ela é aliada, é o lado mais forte dessa guerra, né? Poder de fogo, poder de negociação, exatamente, financeiro. Tudo bem que a Ucrânia tem aí os seus aliados, etc., mas existe não é equilibrado, né? Os lados são equilibrados. Então, você pode pensar que o protocolo vai pender para esse lado. E foi o que aconteceu na primeira reunião. Mas, curiosamente, na segunda reunião, eles inverteram. Eles colocaram a precedência da direita para a Ucrânia e da esquerda para a Rússia. Estratégia. Então eles começaram O que eles quiseram demonstrar ali? Que cada reunião ia ter alguém na precedência da direita. Ou seja, porque é uma guerra. Então, os dois lados, você não pode... Se o protocolo toma um partido, você desequilibra aquilo. E o protocolo não está ali para desequilibrar. O protocolo está para equilibrar. Então foi muito estratégico isso ter acontecido. Você soube quem organizou isso? Não soube quem organizou. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Quem foi que... É uma boa pergunta. Eu sei que o anfitrião foi a Bielorrússia. Então talvez... Pode ter sido alguém de lá, mas eu não sei o quanto que organizações internacionais podem ter se envolvido. Acredito eu que tenha sido a própria Bielorrússia. Mas aí seria uma opinião mesmo, assim, né? Bom, pra gente fechar o episódio de número 11... A gente podia ficar falando mais sobre essas questões, né? Mas enfim. Vamos falar aí sobre mitos e verdades no cerimonial pra gente fechar esse... Quanto tempo eu tenho? 5 minutos ainda? 5 minutos, então dá pra gente fazer. Mitos e verdades no cerimonial. Vamos pensar no cerimonial brasileiro, acho que pra facilitar a nossa vida, porque se a gente for pensar no cerimonial mundial, aí a cabeça vai fundir. Vamos lá. Mitos e verdades no cerimonial brasileiro. Aplaudir o hino nacional. Não tem problema, né? Assim, Deixa eu só fazer um comentário antes. Claro. Mitos e verdades, eu entendi o que você quis dizer, etc., mas eu acho muito... Eu não sou dono da verdade, né? Assim, então, eu acho que o cerimonial também não é o dono da verdade. Também não é. Então, eu não gosto quando a gente fala que algo é verdade, algo é mentira, algo tá certo, algo tá errado. Não existe o doutor protocolo, né? Bom, e aí eu acredito que dentro do cerimonial, o que pode ser considerado verdade é aquilo que está na lei, aquilo que de repente é cultural, etc. Então vamos interpretar por aí, pode ser? Então, na lei não tem nada que impeça e nem que obrigue o hino, o aplauso. Não existe o certo nem o errado. Não existe certo nem o errado. A não ser que a lei diga que esteja errado. Ótimo. Nesse caso, a lei... Dentro do decreto. Dentro do decreto. A lei não diz nada sobre aplaudir. A lei fala sobre posição de respeito durante a execução do hino nacional. Tá? Por isso que, por exemplo... essa posição é o quê? Ficar de pé?
que hoje em dia não é Nem mais tanto respeitoso assim. correto, porque tem gente que não consegue ficar de pé. É. Né? Então, mas sim, na lei está em posição de pé, com a cabeça descoberta e em posição de respeito. Mão no coração ou fazendo Não tem aquele problema gesto também. militar, não tem problema. Não tem problema. Porque os militares, de cada um. os militares têm que estar em posição de Sim, continência. isso é uma obrigação. É deles, Os civis têm que estar de pé, mas aí a gente tem esse questionamento, e em posição de respeito com a cabeça descoberta. Se a posição de respeito do cidadão é com a mão no coração, a gente sabe que a mão no coração é uma posição de respeito. Sim. A pessoa não está fazendo um gesto ofensivo nem nada disso. Mostra amor, Não tem patriotismo, amor. Exatamente, não tem problemas. Antigamente já existiu uma redação que falava com os braços estendidos ao longo do corpo. Essa redação não está mais hoje no decreto. Então, talvez quem ainda fala que está errado, etc., pode ter um pouco disso daí ainda. Se eu não me engano, até a mão no peito já esteve no decreto, mas a redação atual não tem isso, então não tem problema. E aplaudir também, depois do hino, não tem problema, porque ele fala sobre posição de respeito durante a execução do hino. Se no final você quer aplaudir, porque você ficou emocionado, porque é bonito, porque tem uma banda ou não, enfim, já passou a execução do hino e não tem nada que impeça e nem que obriga a fazê-lo. Então, digamos que... o que seria um mito aí? Não poder aplaudir? É um mito, não tem problema aplaudir, não. Outros que você ouve falar por aí? Que tem que se virar, né, pra bandeira? Esse é clássico. Esse é clássico. Na mesa de honra, todo mundo se vira pra bandeira? Como assim, gente? Por que Como é que fica a fotografia disso? A imagem do evento? E a mensagem, né? Assim, e a mensagem. Entre os símbolos não há hierarquia. Os símbolos são independentes. Então, por que ao tocar o hino você se vira para a bandeira? Ao fazer isso, você está dizendo que a bandeira tem uma precedência sobre o hino. E eles não têm conexão. Eles não têm hierarquia. E, de repente, os símbolos são mais importantes do que as próprias pessoas que estão na plateia, etc. Sim, etc. tem gente que até vira de costas para poder virar para a bandeira. Então, qual é a mensagem que você passa para a plateia, né? Para resolver esses mitos e verdades, o cerimonial pensa estrategicamente para mudar isso. Ou não? O cerimonial pensa estrategicamente para mudar o quê? Para mudar esses mitos. Eu vou dar um exemplo. Anunciar ou informar as pessoas que não precisa virar para a mesa é uma das responsabilidades do cerimonial para quebrar esse mito. Pode ser. Eu acho que a gente tem... Estamos falando de coisa tão pequenininha, né? Mas tão grande. Tão grande. Exatamente. Eu acho que quando a gente se preocupa com essas mensagens, a gente começa a tomar atitudes, né? Então, se você sabe que aquilo ali pode ser ruim, pode passar uma mensagem ruim, prepare-se para aquilo. Faça uma gestão de riscos ali, né? Se acontecer isso, o que eu posso fazer? Então, eu vou fazer antes que aconteça. Isso é pensar estrategicamente, você tem razão. Bom, poderíamos falar de tantos outros assuntos sobre mitos e verdades do cerimonial brasileiro. Um outro mito, verdade, é a questão da primeira-dama, né? Primeira-dama, que é sempre uma discussão grande nos eventos que a gente vai. Mas ela tem precedência, ela vai na mesa, não vai. Qual que é o cargo da primeira-dama? Eu acho que no caso da primeira-dama a gente tem que entender também que o cerimonial é o quê? Egos, méritos e prerrogativas. Então não é só administrar a prerrogativa que ela não tem. É administrar o direito que ela acha que ela tem. E isso faz parte. E talvez a gente tem lugares que a gente não pode se dar o luxo de ir contra e simplesmente não fazer, porque senão a pessoa acaba com o cerimonial e no dia seguinte não tem nem departamento cerimonial mais. Então, assim, administrar tudo isso é o papel do cerimonialista estratégico. E eu acho que a questão da primeira-dama, se aquilo não está previsto, tem algum critério que a gente possa desenvolver que abrace essa demanda? Isso, assim, não dá pra gente ter coisas gratuitas, mas dá pra gente ter critérios, né? Tem critérios, se ele não tem, você cria, você desenvolve, porque quando a gente pergunta, mas por que ela falou? Não, porque teve esse critério aqui. Fez parte de tal ação social, não sei o quê, o evento tinha a ver com isso, tava à esquerda de não sei quem. Não sei, o critério você que vai definir. Mas tenha um. Senão você vai ser questionado e você não vai saber responder, e aí... Senão você vai ficar naquela coisa que muita gente fala, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem muito cerimonialista que fala isso, mas esse erro talvez seja até nosso mesmo, de não nos qualificarmos a ponto de poder debater sobre isso abertamente para chegarmos ao quesito ego, mérito e prerrogativo. Talvez a gente tenha que mudar para manda quem pode, cria critério quem... consegue. Quem tá preparado. Bom, a gente tá terminando esse episódio, mas o Pedro fica com a gente, o episódio número 1 está acabando por aqui, o Pedro fica com a gente porque esse assunto tá rendendo. Então, próximo podcast do Papo Solto volta com o Pedro Amorim. Até daqui a pouco.